Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Efésios capítulo 1, 15 a 23. O apóstolo Paulo escreve assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre o tema o povo mais poderoso do mundo. O apóstolo Paulo, o grande desbravador do reino de Deus, o grande bandeirante da fé, na sua terceira viagem missionária, fixou-se estrategicamente na cidade de Éfeso, que era uma cidade metropolitana com mais de 300 mil habitantes, capital da província da Ásia. E naqueles 3 anos, Paulo experimenta ali o que nós chamamos de um grande avivamento espiritual. A idolatria recuou, a feitiçaria entrou em colapso, e a palavra de Deus prevaleceu na cidade. Também dali Paulo, direta ou indiretamente, deixa igrejas plantadas em toda a província da Ásia, nas principais cidades da Ásia, como Esmirna e Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. E aquela igreja, a igreja de Éfeso, vai se transformar na principal igreja missionária, superando inclusive Jerusalém e Antioquia da Síria. No primeiro capítulo, dos versos 3 a 14, Paulo diz que a igreja é o povo mais rico do mundo, porque foi e é o povo eleito de Deus, o povo que foi adotado por Deus, povo que foi remido pelo sangue de Jesus, o povo que foi selado com o Espírito Santo da promessa, e que tem o Espírito Santo como penhor da sua redenção. Agora, no texto lido, Paulo vai mostrar que este povo, que é o povo mais rico do mundo, é também o povo mais poderoso do mundo. Então o apóstolo Paulo vai orar pela igreja. E é curioso que Paulo, mesmo ao escrever esse texto, esteja preso em Roma, ele não pede nesta oração nenhuma bênção material. Aliás, Paulo nem pede algo que os crentes não tenham. Ele, na verdade, pede que os crentes conheçam e tomem posse daquilo que eles já têm. Isso é chocante para nós, porque às vezes nós estamos deixando de usufruir
algo que já temos em Cristo Jesus. Às vezes vivendo uma vida apática, ou até fraca, quando na verdade temos à nossa disposição toda a plenitude do poder de Deus. Então, notem comigo que ele está orando para que a igreja, versículo 17, receba espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Esta palavra conhecimento aqui, não é apenas conhecimento de informação, apenas conhecimento cognitivo, mas é um conhecimento de experiência. O que Paulo está pedindo não é que você saiba mais acerca de Deus, mas que você tenha mais experiências com Deus, mais relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus. E então, o que ele pede no verso 17 é que você e eu tenhamos discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Então note comigo o que ele está pedindo. Primeiro ele pede espírito de sabedoria, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Mas o que é esse espírito de sabedoria? Bom, primeiramente precisamos definir o que é sabedoria. A palavra sabedoria traz a ideia de olhar para a vida com os olhos de Deus. É compreender a vida como Deus a compreende. É ter a mesma perspectiva de Deus. Muitas vezes nós não temos esta perspectiva, não olhamos com os mesmos olhos, e por isso deixamos de tomar posse do que é nosso em Cristo Jesus, como o povo mais poderoso do mundo. Então veja você, que tantas vezes o nosso olhar é apenas físico, material, temporal, terreno, como Geazi, o servo de Eliseu, que olhou o cenário e viu o poder do inimigo, e o profeta ora e diz: Deus, abre os olhos desse moço, para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu que maior número eram aqueles que estavam com eles, do que os que estavam contra eles. Precisamos ter discernimento, precisamos ter os olhos de Deus, precisamos olhar para a vida, para a família, para a igreja, para a nação, para a história, nessa perspectiva. Termos percepção espiritual, quem nós somos em Cristo Jesus e qual é a nossa riqueza em Cristo Jesus. Mas notem em segundo lugar, no verso 17 ainda, que ele pede também revelação no pleno conhecimento de Deus. E notem que esta revelação que ele pede não é uma revelação estranha, nem forânea às Escrituras. Eu não preciso de uma nova revelação, além do que já foi revelado. Aliás, não tem novas revelações mais. A revelação de Deus cessou, no sentido de que Cristo é a última revelação de Deus para a igreja. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora Ele nos fala pelo Filho. Esperar novas revelações de Deus, depois de termos Cristo, o Filho de Deus, encarnado entre nós e as Escrituras na nossa mão, seria gerar uma expectativa irreal. Mas o que Paulo está orando e pedindo é para que a igreja possa ter os olhos espirituais abertos, para desvendar a lei de Deus, para compreender à luz da Bíblia quem nós somos, o que nós temos. Porque tantas vezes, meus irmãos, vivemos como um mendigo em cima de um tesouro. Temos uma vida paupérrima, espiritualmente falando, quando Deus tem todos os recursos necessários para termos uma vida abundante. Agora mais, veja que Paulo ora
para que a igreja conheça a Deus de forma plena e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Então vamos entender isso aqui. Irmãos, o conhecimento de Deus é a essência do cristianismo. Essência do cristianismo. O cristianismo é, de fato, conhecer a Deus. Jesus Cristo deixou isso claro na sua oração sacerdotal, quando lá no capítulo 17, versículo 3, ele define: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, ao longo da nossa jornada aqui, nós estamos conhecendo a Deus. E nós continuaremos a conhecer a Deus, depois de glorificados, quando nós estivermos no céu. Como Deus é um ser inesgotável, nem toda a eternidade será suficiente para nós esgotarmos o conhecimento de Deus. Então é necessário que nós tenhamos esse conhecimento pleno de Deus. Quem é Deus? Este ser que é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Este Deus que é amor, que é gracioso, que é justo, que é misericordioso, que tem prazer em perdoar, é rico em misericórdia. Quem é esse Deus? Esse Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este Deus que nos criou, este Deus que nos sustenta, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos salva, esse Deus que nos protege e nos consola. Quem é este Deus? Qual o conhecimento, qual a experiência que você tem com Ele? Então note uma coisa: conhecer a Deus pessoalmente significa salvação. Porque a vida eterna é esta, conhecer a Deus. Conhecer a Deus progressivamente significa santificação. Mas conhecer a Deus perfeitamente significa glorificação. Então nós estamos aqui para conhecermos a Deus. É isso que Paulo está pedindo. É por essa razão que ele está orando. Agora vejam, 3 grandes verdades que os crentes precisam saber, e Paulo está pedindo para Deus. Então, note o versículo 18 comigo. Primeira coisa: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Veja que Paulo usa uma linguagem simbólica, e ele coloca olhos no coração. Olhos no coração. E Paulo está orando para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que se acenda luz, e você não veja em penumbra, meio no lusco-fusco, mas que haja clareza nos olhos do seu coração, para você compreender, para você saber algumas coisas. E a primeira coisa que Paulo ora para que você saiba, quando os seus olhos são abertos, quando a luz de Deus chega, quando a compreensão plena vem, então algumas coisas você precisa saber. Primeiro, você precisa saber a esperança do chamamento de Deus. Versículo 18: para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Irmãos amados, o mundo não tem esperança. O mundo vive no desespero. Tem medo do amanhã, tem medo do futuro, não tem segurança do amanhã, não tem segurança do futuro, não tem certeza da eternidade. Não tem. Paulo diz isso: o mundo não tem esperança. Agora, você foi chamado por aquele que é a esperança para a esperança. Nós temos esperança. Não uma esperança vaga, difusa, mas uma certeza, uma segurança certa, uma esperança certa, segura. Paulo chega a dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui tem luta, aqui tem vale, aqui tem dor, aqui tem sofrimento, aqui tem injustiça, aqui tem perseguição, aqui tem opressão, aqui tem luto, aqui tem lágrima, aqui tem dor. Mas você e eu, tirando os olhos dessa realidade presentana, nós nos alegramos, nos exultamos na esperança da glória de Deus.
Nós estamos como que na ponta dos pés, aguardando aquilo que o Senhor preparou para nós. Onde não tem dor, não tem lágrima, não tem luto, não tem morte, não tem pesar, não tem iniquidade, não tem pecado, não tem fraqueza, não tem doença, onde nós estaremos para sempre com Ele, reinando eternamente com Ele. Nós aguardamos esta realidade que está por vir, mas é nossa em Cristo Jesus. Agora, o que Paulo pede mais? Veja você, por favor. Ele pede outra coisa no verso 18. Primeiro, saber qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha a abundância de expressão que ele usa, riqueza da glória da sua herança nos santos. Então vamos entender isso. Esse versículo foi interpretado pelos estudiosos de duas maneiras. Primeiro, é a herança que nós temos em Deus. Deus é a nossa própria herança. Então, a riqueza que você tem não é o apartamento que você mora, não é a casa que você mora, não é o carro que você anda, não são as propriedades que você granjeou, nem o dinheiro que você tem no banco. O próprio Deus é a sua herança. Herança eterna. Mas o texto também, e eu sou inclinado a crer que é o segundo ponto que melhor traduz esse texto, é a herança que Deus tem em nós. Nós somos a herança de Deus. Nós somos a grande riqueza de Deus. Saberdes qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso traz para nós, irmãos, uma ideia de valor. Porque às vezes o crente, passando por determinadas situações adversas, ele corre o risco de sentir uma autoestima lá no chão, complexo de inferioridade, um senso de desvalor. Então você precisa compreender quem é você em Cristo. Isso não é humanismo não, isso não é antropocentrismo não. Isso aqui é quem você é em Cristo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é servo de Deus. Você é filho de Deus. Você é herança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a delícia de Deus. Deus tem em você todo o seu prazer. Você tem valor nesse sentido. Você estava perdido, você foi achado. Você estava cego e você tem luz. Você estava no reino das trevas, agora você está no reino da luz. Você estava na casa do valente, agora você está no reino de Deus. Você estava na potestade de Satanás, agora o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Você tem valor para Deus. Você é herança de Deus. Isso é maravilhoso, porque é a mesma coisa dizer que você é uma espécie de troféu da graça de Deus. A riqueza de Deus não é a riqueza mineral que está no nosso solo ou nas profundezas dos mares. Não são as pedras preciosas que existem nas minas. A riqueza de Deus não são os astros e os mundos estelares. A riqueza de Deus, a herança de Deus é você. E você para Deus teve tanto valor que Ele remiu você com aquilo que é mais precioso, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Compreender isso enche o peito de alegria, de significado para a vida. Mas Paulo está orando por uma terceira razão, no verso 19 agora, confira comigo. Ele está pedindo que iluminados os olhos do nosso coração, para nós sabermos também, em terceiro lugar, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu nunca vi um versículo, pastor Arival, que pudesse, de forma tão breve, usar
tantas expressões distintas para mostrar o quanto de poder que está à nossa disposição. Se você gosta de grifar, tem 4 palavras diferentes para poder aí. A língua grega é uma língua muito rica, e existem 4 palavras distintas aí. Se você perceber, ele começa no verso 19, dizendo, com a grandeza do seu poder. A palavra primeira aí, poder, é a palavra dinamis, do grego. Depois ele usa uma segunda palavra, a segunda é eficácia. Eficácia aí é a palavra energeia, que é uma palavra também para poder. Depois ele usa a palavra força, e a palavra aí é a palavra kratos, de onde vem democracia, poder do povo. E depois ele usa a última palavra, que é a palavra força do seu poder. A palavra poder aí é ixtos, ou iskos, que é poder inerente, ou força inerente. Ele está dizendo que todo o poder que é encontrado à disposição, que Deus tem, que está à disposição da igreja, você precisa saber que esse poder está à sua disposição. Não é poder que emana de você, não é poder que procede do homem, não é poder que procede da terra, é toda a suprema grandeza do poder de Deus que está à sua disposição. Portanto, você e eu não temos o direito de vivermos uma vida fraca, medíocre, rasa, pobre, fraca, tendo à nossa disposição todo esse arsenal de poder, o poder de Deus à nossa disposição, para vivermos uma vida vitoriosa. Agora, aqui Paulo tratou da medida desse poder. É o dinamis, é a energeia, é o kratos, é o iskos. É o poder irresistível, é o poder que trabalha como energia, é o poder da força exercida, é a força inerente, tudo isso à sua disposição. Essa é a medida desse poder. Mas agora Paulo vai tratar da demonstração desse poder. E ele cita aqui 3 exemplos da demonstração desse poder. Primeiro, vejam vocês comigo no verso 20. O qual, ou seja, o poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A primeira evidência desse poder que está à sua e à minha disposição, é que este poder é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Esse é o poder que está à sua disposição. É o poder que vence a morte. Segundo poder, segunda evidência desse poder, ou segunda demonstração desse poder, está escrito aí no verso 20. Ele diz assim: e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, o mesmo poder que tirou Jesus da morte para a vida, ressuscitando-o com um corpo de glória, é o mesmo poder que também o fez ascender às alturas e assentar-se à direita da majestade, estar entronizado no céu, como nosso grande sumo sacerdote, e como o Rei dos reis, e como o Senhor dos senhores. É o poder que vence a morte, é o poder da entronização do nosso glorioso Redentor. Mas ele vai dizer uma outra expressão. Notem comigo, por gentileza, que ele vai mostrar também, nos versos 22 e 23, que esse poder também é o mesmo poder que elevou Jesus à posição de Senhor e cabeça sobre a igreja e sobre o universo. O verso 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então vamos compreender isso, irmãos amados. O Senhor é o Senhor absoluto de todo o universo. Ele quem levanta reinos, Ele quem abate reinos, Ele quem levanta reis, Ele quem faz os reis apiarem do poder. Ele quem tem as rédeas da história nas mãos. Ele quem governa a igreja, Ele quem protege a igreja, Ele quem guia a igreja. E Ele faz isso usando esse poder
que está à sua, à minha, à nossa disposição. Então, eu gostaria de concluir dizendo que Jesus, como cabeça da igreja, significa que ele é a autoridade suprema sobre a igreja, que ele como cabeça, nós temos com ele uma relação e uma união vital, porque somos o corpo, e significa que existe uma inteira dependência dele, porque o corpo não pode existir sem o governo da cabeça. Então, a igreja é a plenitude de Cristo. Já pensou nisso? Você e eu somos a plenitude de Cristo. Aliás, esta carta, eu fecho aqui, para mim é tão impressionante, porque a única epístola, o único livro da Bíblia, que mostra que a igreja, você e eu, somos a plenitude do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aqui, no verso 23, ele diz que a igreja é a plenitude de Cristo. No capítulo 3, verso 19, Paulo ora para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, Deus Pai. E no capítulo 5, 18, é uma ordem: enchei-vos do Espírito. Então a igreja é o povo mais poderoso do mundo, porque habita nela, plenamente, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A própria Trindade habita na igreja. Portanto, a igreja é o povo mais poderoso do mundo. A pergunta que eu faço a você nesta manhã é esta: você tem usufruído desta realidade? Você tem vivido, experimentado esse poder? Você tem vivido cheio dessa esperança da glória? Você tem noção do seu valor para Deus? Da importância da sua vida para Deus? Você tem experimentado o poder da ressurreição e da ascensão de Cristo na sua vida? Hoje, a nossa oração é: Senhor, abra os nossos olhos, rasga os olhos do nosso coração, para nós compreendermos que somos de fato o povo mais poderoso do mundo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.